PRG 22202, disciplina de programação do curso de Engenharia Civil. Nossos materiais estão no site com o nome sites.google.com/view/profdelmar/PRG 22202. Então, aqui nós temos as informações iniciais sobre atendimento à classe, sobre o grupo de WhatsApp, sobre os encontros síncronos, o link, né, os horários. Aqui os registros dos nossos encontros, com os slides e a gravação no YouTube. Aqui a marcação da nossa primeira avaliação, né? Então nós vamos até aqui o item 8, né? E problemas sequenciais. Aqui estão duas listas de exercícios, mas nós temos exercício em todos esses outros slides também. Exercícios e exemplos, né? Todos eles estão aqui. E hoje nós vamos começar com vetores. Né? Vetores é algo bastante importante para quem trabalha com engenharia, né? Nós que seremos futuros engenheiros. Eu já sou engenheiro, né? Vocês serão futuros engenheiros. Então nós veremos sobre vetores e depois nós veremos sobre matrizes e outras aplicações bastante importantes na engenharia. Okay? Então vamos abrir aqui esses links aqui, como eu falei para vocês, são de atividades anteriores, mas eu em seguida postarei as nossas gravações. Então, vamos lá. Então, vetores, né? Em Scilab e também MATLAB, e outras linguagens de programação também, um escalar X, no caso do MATLAB e Scilab, né? Um escalar X é considerado uma matriz de uma linha e uma coluna. Então, o Scilab e o MATLAB, eles estão preparados, eles foram construídos para trabalhar com matrizes. E quando nós não especificamos uma matriz, ele considera uma matriz de 1 por 1. Certo? Isso o MATLAB sabe. Né? E vetor é um conjunto de variáveis homogêneas, ou seja, tem o mesmo tipo, né? E são identificados por um mesmo nome, o nome do vetor, ou no caso, né? Individualizados por meio de um índice, porque cada elemento do vetor terá um índice. No caso, o vetor ele pode ser construído em qualquer linguagem de programação, né? Não com essa característica do Scilab e MATLAB, como sendo uma matriz, cada elemento é uma matriz de 1 por 1. Mas nesse caso, o vetor, a gente vai especificar apenas uma linha dessa matriz, né? Como nós veremos em seguida. Então, os elementos de um vetor são delimitados pelos caracteres colchete, abrir colchete, fechar colchete. No caso do Scilab e do MATLAB. E seus elementos são separados por espaços ou vírgulas. Os colchetes fazem a concatenação dos elementos de vetores ou matrizes. Eu estou falando de vetores e matrizes porque em seguida nós estaremos trabalhando com matrizes, né? E a diferença de matrizes e vetores é simplesmente que o vetor é uma redução da matriz, né? Seria apenas uma linha ou apenas uma coluna. Então aqui nós temos exemplos de como poderíamos construir ou inserir um vetor no Scilab. Então, observem que quando a gente cria um vetor, ou seja, está inserindo na memória, no programa, né, e também automaticamente na memória do computador, né, então nós teremos que usar colchetes. Então, na criação de vetores, nós estaremos usando colchetes. Observem que os números aqui estão separados por espaços, né, espaço em branco, um escape ali, só um espaço, né, e aqui estão separados por vírgula. Então, nós poderíamos
esses dois vetores, no caso, seriam iguais. Se ele for separado por espaço ou por vírgula, ele cria um vetor linha, né, onde cada elemento é uma coluna. Mas se nós separarmos os elementos por ponto e vírgula, nós criaremos um vetor coluna, onde os elementos serão linhas. Então, eu gostaria até que vocês abrissem aí o Scilab de vocês para experimentarem esses comandos e confirmarem, né, o que eu estou falando. Você não precisa nem apresentar, mas eu gostaria que vocês abrissem aí. Eu dou um tempinho para vocês testarem também, tá? Eu vou só adiantar aqui um pouquinho. Então, olha aqui, ó. Cada elemento do vetor está identificado por um índice. Então, por exemplo, aqui nós temos o primeiro elemento, aqui o segundo elemento, e aqui o terceiro elemento desse vetor, né? No caso, esse aqui é um vetor linha. E aqui o primeiro elemento de um vetor coluna, o segundo elemento de um vetor coluna, e o terceiro elemento do vetor coluna, a terceira linha, no caso. Então, observem que esse primeiro elemento tem um índice 1, porque ele é identificado como o primeiro elemento desse vetor. Aqui, o segundo elemento, né, tem um índice 2, e o terceiro elemento tem um índice 3. Da mesma forma que a coluna. Tem o primeiro elemento, né, a primeira linha, tem um índice 1, a segunda linha, o segundo elemento, tem um índice 2 e assim por diante. Ok? Gostaria que vocês testassem aqui, ainda não aqui, né, porque eu ainda vou mostrar para vocês como é que se verifica isso, mas montar esses vetores aqui. Gostaria que vocês me informassem aqui, se conseguiram, pode ser pelo chat aqui, ou que vocês conseguiram executar isso aí. Vocês vão ver que vai aparecer na janela de variáveis, vai aparecer aquela variável, se vocês usarem o B, por exemplo, né? Vai aparecer lá o nome da variável e falando que ele é um vetor, né? Dependendo do tamanho, ele mostra, inclusive, os elementos do vetor. Ok. Parece que vocês estão conseguindo, né? Embora que nós estamos em 8, 3 de vocês responderam, né? Gostaria que os outros também respondessem ali que se conseguiram, né? Os demais ali, por favor. Alguém mais aí? Testou? O importante é vocês estarem com uma outra janela do Scilab, né? Ok. Beleza. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de vocês já mostraram que conseguiram. Bem, vocês podem me interromper também, né, caso tenha alguma dificuldade, tá ok? Então, vimos, né, como é que se constrói um vetor, linha ou coluna, e que também eles apresentam índices, que agora nós vamos ver como é que a gente identifica esse índice. Então, por exemplo, vocês já entraram com um vetor, não sei se B ou C, não sei, mas isso aqui já está na memória do computador de vocês, né? Está lá identificado lá na janela de variáveis. Se vocês usaram o nome B, está lá identificado B e talvez os elementos lá estejam mostrados. Então, vamos supor que vocês queiram identificar o segundo elemento do vetor. Então, se vocês digitarem isso aqui, ali na janela de comandos, aquela janela grande que vocês têm ali, né? Vocês digitarem, se a variável é B, se vocês digitarem naquele formato ali, B, abre parênteses 2, fecha parênteses, e dá um Enter, ele vai mostrar quem é o segundo elemento. Se o número for 3, é o terceiro elemento. Se o número for 1, é o primeiro elemento. Pode ser tanto vetor linha quanto vetor coluna. Ele funciona da mesma forma. Ok? Se tiver alguma dificuldade, por favor, aí me interrompa. Okay? Então, com isso, o que a gente identifica? Que a gente pode acessar qualquer elemento do vetor. Então, nós podemos ter um vetor na memória do computador e estar fazendo a operação com os elementos desse vetor. Certo?
Então, vamos ver aqui. Ó. Agora, por exemplo, a gente tem recurso, né, tem algumas maneiras de inserir, de entrar com um vetor em algum programa que nós estejamos elaborando. Por exemplo, ele pode pegar dados que estão sendo gerados, né? Na minha tese de doutorado, eu capturava dados que eram tensões e inseria em vetores, certo? Então, dá para fazer isso. Então, ele pode estar capturando essas informações em algum local e estar gerando um vetor, né, ou uma matriz, né, depende do que se queira fazer. Então, também é possível gerar esses vetores de forma manual, né? Por exemplo, aqui, ó, digitando os elementos do vetor diretamente entre os colchetes, naquele formato que acabamos de ver ali, né? Abre o colchete, vai digitando os números com espaço, vírgula ou ponto e vírgula, né? Como eu disse, espaço e vírgula, ele monta um vetor linha. Se for ponto e vírgula, ele monta um vetor coluna. Também existem algumas outras recursos, como esse operador dois pontos, que a gente pode também gerar um vetor usando o operador dois pontos. Em seguida, nós veremos como se faz isso. E também a função, né? Observe que toda função sempre tem parênteses no final. Então, eu falei para vocês, e vou reforçar aqui, a função tem um código aqui por detrás dessa função. Né? Alguém criou uma função chamada linspace. Então, ela tem um nome, né? E quando a gente se utiliza desse nome, com dois parênteses no final, nós estaremos invocando essa função. Então, nós não precisamos saber qual é o código que está por detrás desse comando, mas tem um código ali por detrás. Nós, por causa dessa nossa situação assim de aulas não presenciais, não sei se nós chegaremos até lá, mas se quem tiver interesse, eu posso ir até o final, né, mesmo estando fora das avaliações, do horário, a gente pode ir até lá para mostrar para vocês, né, até o final, o conteúdo que eu normalmente trabalho quando nós temos aulas presenciais. E outra maneira é a concatenação de mais de um vetor, de mais de um conjunto de dados. Concatenação é justaposição, né? É juntar pedaços de alguma coisa. Então, como é que se cria um vetor digitado diretamente? Vocês acabaram de fazer. Vocês digitaram, né, colocaram uma variável, sei lá, D aí, e abriram colchete, digitaram os números com espaço ou vírgula, ou ponto e vírgula, e vocês constroem um vetor qualquer. Né? Aqui, um vetor foi digitado aleatoriamente aqui alguns números. Né? Então, nós temos esse vetor aqui. Se vocês digitarem no computador de vocês, ele vai criar um vetor com um nome, né? Com a variável num. Né? Esse operador de atribuição vai justamente colocar este vetor lá naquela variável. Observem que esses colchetes aqui são essenciais para ele entender que aquilo ali é um vetor. Nós precisamos colocar os colchetes para identificar como um vetor. Bem, e o operador dois pontos? Nós temos esse recurso, né? Além de digitar diretamente entre colchetes, nós podemos usar esse operador dois pontos. Esse operador dois pontos, né, se a gente criar uma variável, por exemplo, quad, aqui o operador dois pontos, então, o operador de atribuição, né, e fazemos isso aqui, ou seja, 10, 2.5, 2.50, né, ele vai gerar um vetor e vai colocar na variável quad. Tentem fazer aí, fazendo por favor. Me digam aí se conseguiram. Eu não consigo aqui, o meu celular, aliás, não é o celular dele.
o meu... Como é que é? Esse negócio do Google aqui, o Meet. O meu Meet eu não consigo mostrar, não consigo mostrar a janela do celular. Eu não entendi porquê, mas eu não consigo mostrar a janela do celular. Eu só consigo mostrar janelas web. Eu consigo mostrar o navegador no Meet, tá certo? Então, é por isso que eu peço também para vocês, né? Vocês abrirem o celular de vocês, para que vocês possam testar e a gente possa tirar qualquer dúvida, caso exista, certo? Então, pessoal, vocês fizeram aí, deu tudo certo aí? Uhum. Ok. Então, eu vou tentar novamente aqui, mas eu acho que não vou conseguir me apresentar aqui. Eu vou tentar, eu vou ter que saber. Eu mostro. Ah, peraí. Mostra aqui, ó. Desculpa. Eu acho que ele mostra, eu achei que não mostrava. Eu acho que é outra coisa que ele mostra, mas aqui ele mostra, sim. Aqui é a janela solar. Por exemplo, né, outra coisa também, a minha instalação aqui é uma instalação talvez mais antiga que a de vocês, então pode ser que alguma coisa seja ligeiramente diferente. Né? Então vamos ver aqui, ó, só vou mostrar aqui para vocês os exemplos anteriores aqui. Por exemplo, vou criar primeiro o vetor B, que a gente tinha feito ali, vetor B é igual abrir colchete, né? 5, 1,5 menos 0,3. Né? Vocês sabem que a gente não usa vírgula, né? Esse é um número, a gente usa ponto no lugar da vírgula. Então, temos aqui, eu crio o vetor B. Então, vocês estão vendo aí, né? Eu crio o vetor B. E se eu digitar B aqui, tem aí o vetor B, né? Então, vamos limpar aqui. Então, o B, por exemplo, 1 é... Observe que ele colocou na variável ns, né? Porque eu não atribuí nenhuma variável. Então, como eu disse para vocês, ele estava na variável ins. Então, o B1 é o 5, que é o primeiro elemento. O B2 é o 1,5, né? Novamente colocando a variável ins. E o terceiro é o menos 0,3. Certo? Então, nós podemos referenciar todos os elementos do vetor, né? Seja vetor linha ou vetor coluna. E então esse é a maneira, é uma das maneiras que a gente tem para criar um vetor. Quase sempre o vetor pode ser criado de forma automática, de forma mais automática. Esse aqui, ó, o que eu sugeri ali no slide, quad 10, 2,5, 2,50. Então, isso aqui é o chamado operador dois pontos. Porque ele vai criar um vetor que começa com 10 e termina com 50, e o passo é 5. Então, se eu der um enter aqui, ó, ele criou o vetor que começou com 10 e terminou em 50, e o passo é 5. Então, se a gente digitar o quad, né, ele vai sempre mostrar esse vetor ali. Né? Por exemplo, quad 5, né, ele diz o vetor, é o 30. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, é o 30. Porque nós referenciamos a quinta elemento do vetor quad. Certo? Então vamos continuar fazendo a apresentação aqui bem janela. Vamos continuar aqui nos slides. Então, primeiro elemento do vetor, né, como o operador dois pontos.
o incremento, tá, aqui pode ser um decremento ou incremento, tá? A diferença é que se botar o decremento é menos, seria menos 5, mas aí o número aqui tem que ser menor, o 50 não pode ser mais 50, tem que ser alguma coisa coerente, né? Porque senão não vai dar um erro. E o 50 é o último elemento do vetor. Então, esse é o operador dos pontos. Aqui, ó. Se o incremento for um passo 1, eu não preciso representá-lo. Então, se eu quiser fazer de 10 a 50 com o passo 1, só preciso botar o primeiro e o último elemento. E aí ele já, o padrão, né, ele considera o incremento como sendo... Ok? E aqui, a função linspace. Essa função, ela tem uma sintaxe, né, que a gente precisa escrevê-la, né, da forma correta, porque é uma função, então nós temos que saber como usar essa função, e saber naturalmente o que, é que ela faz, né? Então, no caso aqui, ela cria um vetor que começa com 10, vai até 40 e tem 7 elementos. Então, a gente está dizendo quando começa, quando termina e quantos elementos tem. Então, vai ser 10, 40 e mais 5 elementos aqui, né? Porque ele já está contando com esses 2 elementos para compor 7 elementos. E depois ele atribui, né, a variável biol aqui, ok? Então, podemos mostrar para vocês ali como é que funciona aqui. Gostaria que vocês abrissem o cenário de vocês e também acompanhassem, né, executassem também. Então, por exemplo, se a gente criar uma variável biol ali, sei lá, usando a função space, né? Então, 10, 40, 7, né? Se der um enter, vamos ver que o primeiro elemento é 10, o último é 40, certo? Então, fechou certinho, porque eu fiz isso, né? Fechou bem certinho. Mas se a gente botar, por exemplo, 8, né? Vocês vão ver que ficou quebrado. Então, ele ajusta, ele cria intervalos iguais nos elementos do vetor, ok? Então, vamos ver aqui. Certo. Vamos ver aqui. Deixa eu mostrar novamente o slide. Então, nós vimos o primeiro modo, que é digitar diretamente os elementos, depois o operador dois pontos, o linspace, e agora concatenação. Nós temos 4 maneiras de criar vetor. Então, a concatenação é simplesmente pegar 2 vetores e juntá-los. Então, observem aqui, ó. Se vocês tiverem esse vetor aqui, né, o A, e o B, esse outro aqui, e se vocês criarem um vetor E, nesse formato aqui, ó, observem que as duas variáveis estão aqui, né? A e B. Essas variáveis já estão na memória do computador de vocês, contendo cada uma delas um vetor. Então, na hora que nós fizermos isso aqui, nós faremos a concatenação do vetor A com o vetor B. Se vocês inverterem e botar o B na frente e o A atrás, ele inverte também. Mas ele vai colocar todos os elementos de todo vetor naquele formato, tá ok? Alguma dúvida aí? Tudo certo? O operador de dois pontos, ele tem um probleminha quando a gente trabalha com números complexos. Só esse operador de dois pontos. Então, ele tem uma exceção, né? Que é o seguinte, se nós formos criar
um vetor de números complexo, com 3 números complexos, né? E aqui eu sugeri aqui, ó. A parte real, né? Parte real, eu estou sugerindo que ele varia de 1 até 3, tá? E a parte imaginária vai variar de 0,1 até 0,3. Tá? Se nós tentássemos fazer diretamente aqui, daria um erro. O Scilab não aceita isso aqui. Então, nós temos que fazer a parte real separada da parte imaginária. Então, a parte real, nós queremos que ele varie de 1 até 3. Então, está aqui, ó. 2 pontos, né? A gente viu que o operador 2 pontos, aqui o passo é 1, né? Que a gente não está registrando o passo. Estamos dizendo que ele vai começar de 1 até 3. Essa é a parte real. E a parte imaginária, né? Nós pedimos aqui para de 0,1 até 0,3. Então, está aqui, ó. 0,1 até 0,3. Mas o passo, como o passo não é 1, é 0,1, certo? Porque nós estamos fazendo aqui, ó, são 3 números complexos. São 3 partes reais e 3 partes complexas, imaginárias. Então, essas partes imaginárias, como ele vai de 0,1 até 0,3, né, dá para a gente perceber que o passo é 0,1. Então, nós temos que representá-lo aqui, 0,1. Então, nós botamos o primeiro elemento, 2 pontos, o passo, 2 pontos e o último. E, naturalmente, que temos que representá-lo aqui, né, pela forma como o Scilab representa o número, a parte imaginária, que é multiplicando por percentual i, porque percentual i é uma constante que já está armazenada no código do Scilab, certo? Então, vocês podem fazer aí também, eu posso fazer também, deixa eu ver aqui, tá. Esse aqui é o InSpace, então esse aqui é o operador dos pontos. Vocês querem fazer aí? Digitem aqui, ver se está tudo ok. Ele vai gerar um vetor, vai colocar na variável m, né? Vou fazer aqui também. Podem fazer aí, por favor. Eu vou fazer aqui para quem tiver alguma dificuldade aí. Então, eu vou dar um CLC, né? Para a gente limpar tudo. Então, aqui vamos jogar na variável m. Se a gente não colocar na variável m, ele vai colocar na variável ANS, né? Então, eu vou até tentar, né, mostrar para vocês aqui que não é possível, mas vamos tentar fazer aqui, criar um número complexo do jeito como a gente acha que deveria ser, né? O 0,1 vezes percentual i, então seria o primeiro número, né? É o operador de 2 pontos, né? O passo seria, seria 1 mais... O problema é que está principalmente no passo aqui, né? Isso aqui complica. O passo seria 1,1 vezes percentual i, e depois o último elemento seria 3 mais 0,3 vezes percentual i. Então, vou mostrar para vocês que não dá certo, ele dá um erro aqui. Mas a gente pode, né, pode fazer desse formato, né, que é fazendo as partes reais, depois as partes imaginárias, né, passo 0,3, né, vezes percentual i. Aí a gente observa que a gente consegue montar o vetor, onde o primeiro elemento vai de 1, né, o segundo elemento a parte real é 2, o terceiro elemento a parte real é 3, o primeiro elemento a parte imaginária é 0,1, o segundo elemento a parte imaginária é 0,2, e o terceiro elemento a parte imaginária é 0,3. Certo? Então, se a gente digitar aí, ele está lá na memória do computador. Tá certo?
Então, agora nós temos o Linspace. O Linspace não tem esse problema, tá? Embora a gente possa até fazer separando a parte real da parte imaginária, né? Não há necessidade. A gente está botando aqui o, o primeiro elemento aqui, né? Aqui, ó, esse aqui é o primeiro elemento, o, o último elemento e quantos elementos a gente quer. E é 3, né? Isso é assim que é a sintaxe da função Linspace. Pode separar a parte real com a parte imaginária? Pode, não é necessidade. Ninguém vai fazer uma coisa mais complexa do que precisa. Aqui um outro exemplo, né, ó, gerar um vetor de 5 números complexos, onde o primeiro é esse aqui, um mais... Observe que eu estou escrevendo aqui, ó, quando eu escrevo um enunciado, eu escrevo como seria num livro. Se vocês encontrarem um número complexo no livro, seria assim, né? Vocês não teriam essa formatação que a gente precisa usar no celular. A gente encontraria esse formato, por isso que eu escrevo no enunciado dessa forma. E o último é esse aqui. Então, novamente no mesmo formato. Agora, na hora de colocar no celular, a gente sabe que tem que, aqui tem que usar, né, essa formatação aqui, para que ele possa aceitar, né? Ok? Então, essa é a maneira de escrever esse vetor, né, usando a função Linspace. Bem, nós vimos que cada vetor tem os seus elementos com identificação, com índice. Então, por exemplo, se nós tivéssemos esse vetor aqui, U, né, que aqui nesse caso foi criado usando o operador de 2 pontos, e ele, se a gente verificasse lá na memória, ele seria esse vetor aqui, então nós podemos identificar qualquer elemento, né, dentro dele aqui, isso a gente já sabe. Então, mas como é que a gente altera os elementos do vetor, né? Aqui o 3 seria... tá, aqui o 3 não seria... tá certo, seria esse aqui, né? 8, 4, 4, 2, 4, certo. Mas vamos supor que esse aqui é o que é gerado naturalmente. Agora vamos supor que a gente queira o terceiro elemento, né? O terceiro elemento qual seria? Seria 10, né? Se a gente resolvesse mudar aquele terceiro elemento para número 8, então basta que a gente faça referência ao vetor, no caso o vetor 1, né? A posição dele e diga agora qual o valor do qual. Aí nós vamos perceber que na hora que nós imprimimos o valor, a variável que compõe o vetor, que aquela posição ali não é mais 10 e sim 8. Então, nós conseguimos alterar, né? Aqui nós podemos mudar mais do que um elemento. Está sendo mostrado que nós podemos alterar vários elementos no vetor. Então aqui, bom, é o mesmo vetor, né? Estou fazendo referência ao mesmo vetor. Então aqui nós queremos mudar o primeiro elemento e o quinto elemento. O primeiro elemento é o 6, né? Se a gente mantiver essa mudança na memória, né? O primeiro elemento e o quinto. O primeiro elemento é 2 e o quinto é 1, 2, 3, 4, 5. É esse 18 aqui, né? Então nós vamos mudar o primeiro e o quinto por esse número, menos 7 e 9. Então aqui nós estamos indicando que nós estamos alterando a primeira posição e a quinta. E estamos substituindo por aqueles dois números. Então, nós vamos ter aquela alteração ali. Vocês querem experimentar aí? Eu teria que primeiro criar esse vetor aqui, esse vetor U, que nós podemos criar com esse operador aqui, 2 pontos aqui, ó, né? Então, digitem aí no celular de vocês, U é igual a 2 pontos, 4, 2 pontos, 30. Ele vai criar esse vetor aqui. Aí vocês podem alterar esse elemento, por exemplo, né? Somando a terceira posição para aquela ali. Porque não vai interferir nos outros valores ali, né? Pode ser direto no outro, nesse direto. Vejam esse
Vocês conseguem. Se eu estiver indo muito rápido, pessoal, vocês podem pedir para eu. Só me dê um retorno aí que vocês conseguiram. Ok. Tá bom. Obrigado, Mariana. Obrigado, Júlia. Mais alguém aí? Alguém não conseguiu? Está com dificuldade por algum motivo? Ok, então, obrigado. Então, vocês que já foram fazer, já fizeram aí, vocês podem fazer aquelas alterações ali que a gente viu ali. Aqui nós estamos alterando individualmente cada número, mas a gente pode alterar um grupo, né? Como aqui, ó. De 1, 5. Deixa eu fazer. Deixa eu só. 2, 4. 7, fazer aqui. Ok? Uma coisa que a gente está mostrando para vocês aqui é o seguinte, ó, a gente está dizendo que é a primeira posição, né? E nós estamos aqui fazendo referência ao vetor U, então a primeira e a quinta. Se vocês, por exemplo, botarem 2 pontos aqui no meio, aí vai ser de 1 até 5. Aí vocês podem botar 5 números aqui, que ele vai trocar por aqueles 5 números. No caso, ele trocaria do primeiro até o quinto por esses 5 valores que vocês colocariam aqui. Por exemplo, coloca de 1 até 5, coloca o, sei lá, o número aqui, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sei lá. Coloquem também 5 números, né, de 1 até 5. Coloquem outros 5 números ali. Ou coloque tudo iguais, assim, né? Tudo iguais a 2 ou iguais a 0, só para ver a diferença que vai aparecer no escalado de vocês. Né? Vai aparecer alterando todos os números. Como eu disse, ele está alterando apenas o número 1 e o número 5. Mas se vocês botarem 2 pontos,
ele vai considerar uma sequência de números de 1 até 5. Mas aí vocês têm que ter os números que vocês querem colocar aqui no lado, ao lado. Ok? Tranquilo aí, pessoal? Tentei. Isso é uma dificuldade que a gente tem aqui na aula no presencial, né? Que a gente não consegue ter um retorno mais efetivo. Né? Se fosse uma sala de aula, a gente sabe quem é que está com mais dificuldades, algumas, né? Aqui, e depende do retorno de vocês para informar isso, né? Percebendo. Né? Ok, pessoal? Podemos seguir? Sim, professor. Ok. Então, aqui, eu acho que aqui já tem esse exemplo que eu mostrei. Né? Por exemplo, aqui nós estamos criando o mesmo vetor novamente, né? Estou mostrando a criação novamente do mesmo vetor. E depois aqui, né, mudar o segundo elemento para 1, o terceiro para 2 e o quarto para 3. Então, aqui, o segundo, né, o segundo, terceiro e quarto, né, que a gente está pedindo. Primeiro, o segundo elemento para 1, o terceiro para 2 e o quarto para 3. Então, eu quero mudar do segundo até o quarto. Então, eu posso representar desse jeito e dizer quais os números que eles irão, para quais números serão alterados. Né? Então, aqui, eu percebi aqui, né, por exemplo, aqui vocês podem ver que esse comando, eu botei ou aqui, né, esse comando ou esse. É porque eu percebi que existem versões de Scilab que eu percebi que o meu Scilab funcionava desse jeito, mas uma vez estando lá no curso de vocês, lá na sala do laboratório, eu percebi que tinha que botar o colchete também. Aí eu não sei, né, vocês precisam verificar aí como é que funciona de vocês, né, se tem alguma alteração nesse sentido, que existe algumas vezes alguma alteração em versões, né, alguma coisa assim. Então aqui, né, de 2 até 4 é a mesma coisa que 2, 3, 4, certo? Então, esse outro, o que a gente está fazendo aqui é exatamente a mesma coisa. Tá certo? Aqui também é a mesma coisa, ó. Só porque aqui foi feito, a gente pode usar o Linspace aqui, ó, tá vendo? Porque eu estou dizendo de uma a 3, né? Peraí. Olha, eu estou mudando o segundo, o terceiro e o quarto para de 1 a 3. Né? E dá para usar o Linspace também. Então, por isso que eu botei aqui essa opção também de coisa. Então, existem várias maneiras de fazer a mesma coisa. Tá? Ó, se eu quero alterar o último elemento, eu posso usar, né, vamos supor que é um vetor muito grande, eu precisaria contar, ou sei lá, de usar algum recurso, mas como eu sei que é o último, eu posso usar o cifrão. E aí o cifrão vai fazer referência ao último elemento. Então, eu posso operar, né, colocar nas minhas funções, alguma coisa assim, aquele último elemento fazendo referência ao nome da variável que contém o vetor e o cifrão. Né? Então, nesse caso aqui, o que é? Nós estamos pegando o último elemento desse vetor e convertendo ele para 33, porque a gente sabe que é 30. Então, ele vai passar de 30 para 33, porque essa operação aqui justamente atribui o número 33, né, o operador de atribuição, ao último elemento do vetor U. Tá certo? Menos 1 é o penúltimo elemento. Então, cifrão é o último, cifrão menos 1 é o penúltimo.
certo? E o menos 2 é o antepenúltimo e assim por diante. A gente pode ir subtraindo, ele vai, né, sabendo que o cifrão é o último, esse número aqui vai sendo antes do último, né? Os últimos do final da cadeia, né, do vetor. Ok? Eu gostaria que vocês também pegassem assim, e se agora não dá tempo, ou vocês tiverem alguma dificuldade, vocês façam isso depois, né, como exercício. Então aqui nós temos um exercício, né, eu vou deixar para vocês fazerem, aqui, ó. Dado esse vetor aqui, eu chamei de vetor run, começa com 3, né, é um operador 2 pontos, né, então aqui é o primeiro elemento, aqui é o passo, ó, observem que é decrescente, ó, passo menos 0,1 e vai até 1, né. Então, depois que isso aqui está na memória do computador, vocês mudem o 10º elemento para número 5. Depois, mudar o primeiro elemento para 20 e o último para 25. Mudar o segundo, do segundo até o 9º elemento, então 2 até 2,9, né? Para esses números aqui. Aqueles formatos ali que a gente viu anteriormente. E mudar o último elemento para 28 e o penúltimo para 27. São operações que a gente usa, aqueles exemplos ali que a gente viu anteriormente. Aqui um outro exercício, eu estou pedindo aqui para vocês, aqui no caso a variável é XYZ, né? Ele vai conter esse vetor aqui, o mesmo vetor que a gente viu ali anteriormente, né? O vetor decrescente. E aí eu quero que vocês digitem esse comando aqui, XYZ, entre parênteses, 2 pontos, né? Ele vai imprimir um formato diferente. Depois aqui, o que vocês estão fazendo? Nós estamos selecionando uma parte desse vetor e estamos atribuindo a uma variável B. Assim também nós estamos pegando aqui esse vetor num outro formato e estamos atribuindo a variável A. Aqui nós estamos selecionando do 3 até o 5º elemento do vetor XYZ e estamos atribuindo ao vetor B. Aqui é a diferença, né, porque não sei se o de vocês vai exigir esse colchete ou não. E aqui isso aqui também, ó. O que acontece se a gente pegar um vetor e fizer esse tipo de atribuição de um colchete vazio, né? O que acontece? Vocês vão ver que vai apagar. O 1 e o 3 serão apagados. Eles testem aí. Certo? Aqui, né, qual é a diferença do C, dessa linha C, para essa aqui? Vocês vão perceber que nenhum. Né? Essa linha C é exatamente a linha D. Por quê? É porque, por exemplo, nós estamos trabalhando com vetores. E quando se trabalha com matrizes, nós temos duas coordenadas para referenciar qualquer elemento da matriz. Né? Então tem que ter uma coordenada horizontal e uma coordenada vertical. No caso do vetor, como o vetor já é sabido que ele é unidimensional, então eu não preciso dizer que é a primeira linha. Mas nesse caso aqui ele está dizendo que é a primeira linha. Ele está dizendo aqui que é a coluna 1 e a coluna 3. Aliás, isso aqui é o outro, né? Aqui é 3 e 4. Aqui ele está dizendo que é 1, coluna 3 e 4. Certo? Aqui poderia ter um aqui, ó, 1,13. Então ele estaria dizendo que é o vetor da linha 1, né, mas o vetor só tem uma linha mesmo. Então por isso que ele dispensa esse 1, aqui. Mas isso é só para chamar a atenção de vocês, que depois ali, com as matrizes, nós estaremos fazendo referência e mais essa informação adicional aí, tá?
mas não há necessidade de usar o 1 ali, dizendo que é a primeira linha. Aqui, XYZ3, né, ou XYZ1 e 3 é a mesma coisa, né, ele está fazendo referência ao quê? Ao terceiro elemento desse vetor. Né? Então, se a gente digitar isso aqui, ele vai mostrar, ele vai imprimir na janela de comandos o terceiro elemento desse vetor. Da mesma forma que ele vai imprimir o terceiro elemento desse vetor. Aqui é novamente fazer a alteração, né? Só porque aqui essa alteração é entre dois vetores. Então aqui nós temos um vetor canguru, né, que tem esses números aqui, foram digitados diretamente, e um vetor chamado crisp, que foi criado aqui com o operador dois pontos. Então são dois vetores. Esse aqui é decrescente, como vocês podem ver, e esse aqui é aleatório, né? Um vetor aleatório aqui. Então, o que acontece se a gente atribui a um outro vetor, né, essa combinação aqui? Ó. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos pegando o vetor canguru e modificando ele de acordo com a orientação do CRISP. O CRISP, vocês vão observar aqui, ó, que esses números aqui do CRISP, ele começa de 5 e vai até 1, né? Ele vai 5, 4, 3, 2, 1, certo? Então, aqui, nessa construção aqui, é como se fosse os índices, certo? E ele tá, porque os índices aqui, ó, esse aqui é 1, esse aqui é 2, esse aqui é 3, esse aqui é 4, esse aqui é 5, certo? Então, cada elemento desse aqui, apesar de estar aqui os números aleatórios, mas isso aqui é identificado como a posição 1, esse aqui é a posição 2, esse aqui é a posição 3, o 4.5 é a posição 4 e o 0 a posição 5. Então, como a gente tem um vetor decrescente, com os mesmos elementos aqui desse vetor, quando a gente aplica essa operação, esse vetor canguru ele vai enxergar como que os seus índices fossem invertidos. E aí o que ele vai fazer? Ele vai inverter todo o vetor. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Aqui. Eu acho que isso aqui tem bastante informação importante. Vamos mostrar aqui para vocês. Vou dar um cria CLC, né? Vou montar tudo aqui. Eu vou criar lá o mesmo vetor, tá? Vou criar o vetor canguru, tá? Que é formado pelos elementos 13, menos 1, 5, 4,5 e 0. Tá? Então tá lá. Certo? Vou dar um CLC só para deixar aqui, para ficar lá na memória. Né? E o outro vetor, ele é o CRISP. Vamos simular o 5, menos 1, 2.1, né? Então tá lá, 5, 4, 3, 2, 1, certo? Então vamos dar um CLC só para pagar daqui da janela. Então, nós vamos fazer vamos criar um vetor result, tá? E vai pegar o vetor canguru e vai ajustá-lo de acordo com o CRISP. Então, vocês compararem lá com o canguru, né? Canguru. O canguru é 13 menos 1, 5, 4,5, 0. E o result é 0, 4,5, 5, menos 1, 3. Ok? Então, nós podemos trabalhar... Quando a gente tem uma variável, pessoal, a importância da variável é isso. Né? A variável, a gente os números estão lá, né? A gente pode fazer operações com essas variáveis de vários modos.
Por exemplo, aqui, ó, é o CRISP, né? O CRISP tá assim. Vamos criar um CRISP 2, tá? Vamos alterar aqui, vamos fazer o seguinte, assim, não sei o que. Vou fazer uma bagunça aqui, deixa eu ver se vale a pena. 3, 2, 1, 5, 4, sei lá. Né? Vamos no outro vetor. Se a gente fizer um result 2 igual ao canguru agora aqui um CRISP 2, né? Ele vai alterar nesse formato. O canguru é 13, 1, deixa eu ver se tem certo aqui. É, 3, tá. Ali, 3 menos 1, 5, 4 menos 0, né? Aqui nós fizemos o canguru modificado como CRISP-2, que começa com 3, 2, 1 e depois 5, 4. Então, 3 é 5, está ali. O 2 é menos 1, está ali. E o 1 é 13. Então, nós colocamos ali a ordem 3, 2, 1. Ficou aqui, nessa ordem aqui. Né? E depois 5, 4. O 5 é 0 e o 4 é 4,5. Então, nós mudamos a ordem. Então, nós criamos um vetor para mudar a ordem de outro. Ok? Tudo bem, pessoal? Então, o que a gente está mostrando com isso? Que é possível manipular os vetores de inúmeras formas usando o Scilab, né, dentro de uma operação que a gente queira fazer, operação com os vetores. Né? Então, foi isso que eu fiz aqui. Eu mostrei para você ali, um resultado 2 aqui, modifiquei algumas coisas. Né? Então, vetores possuem uma linha e várias colunas, ou várias linhas e uma coluna. Para criar um vetor coluna, basta separar os elementos por ponto e vírgula. Aí, aquilo que a gente já tinha mostrado ali. Né? Então, com ponto e vírgula, vai criar um vetor coluna. Também é possível fazer uma transposição de coluna para linha. Para isso, se usa esse asterístico ali. Então, se vocês pegarem aqui, por exemplo, né, esse aqui é um vetor coluna. Se vocês aplicarem um apóstrofo naquele nome do vetor, né, ele vai colocar nesse outro aqui o vetor transposto, ou seja, a linha passa a ser coluna. A diferença está quando é um número complexo, porque aí a transposição tem que ter esse pontinho aqui também, não é só o tracinho, tem que ter o ponto. Porque se não tiver o ponto, ele vira conjugado transposto. Então, se o número é complexo, eu tenho que colocar o ponto. Se o número é real, não precisa. Também tem algumas outras funções aqui, como esse length, né, que dá o tamanho do vetor, então ele nos diz, se por exemplo aqui nós temos um vetor xc, né, se a gente aplicar uma função length, né, naquele vetor, ele vai dar a dimensão do vetor, ele vai dizer quantos elementos tem esse vetor. Ele vai colocar nessa variável D o número de elementos do vetor C. E aí, aqui eu começo já a mostrar algumas coisas, estamos no final aqui, né, a gente não vai entrar em muitos detalhes, mas a gente tem outras funções, que eu já começo a apresentar desde aqui, umas funções que, por exemplo, permite somar todos os elementos do vetor. Então, se a gente aplicar a função em C, né, sum C, ele vai somar todos os elementos desse vetor C. Então, esse prod D aqui é uma função que multiplica todos os elementos. Então, se a gente tem um vetor C na memória, né, do computador, o prod C multiplica todos os elementos entre si e coloca o resultado aqui, no caso, na variável F. Max, ele identifica qual o maior elemento daquela função, o min, o menor elemento da função, o min, ele calcula a média
a aritmética simples, né, do vetor. STDV, ele calcula o desvio padrão. E aqui tem os exercícios, né, que eu tentei escrever aqui do jeito como ele poderia aparecer no livro, né? Só porque tem um detalhe aqui, ó, se vocês forem escrever essa equação aqui no Celab, vai dar um erro, por quê? Porque nós temos inúmeras variáveis aqui. Em programação, sempre que nós vamos usar as variáveis, elas precisam ser inicializadas. Então, se vocês digitarem essa equação aqui, vai dar um erro, porque o Celab não sabe quem é o P, não sabe quem é o H, né, não sabe quem é o D, não sabe, entende? Então, vocês podem atribuir qualquer coisa, qualquer valor para fazer um cálculo aqui. Tá? Da mesma forma aqui, ó, o X, né? X. O seno, tudo bem. Mas o X, ele não sabe o que é. O π também tem que botar vezes percentual π. Né? Escrever a palavra PI. Ou seja, tem que saber como é que se escreve, como é que se entra com uma equação no cenário. Por exemplo, aqui tem o 2 multiplicando com E. Né? Isso aqui deve ser a base de Nepre, mas aí tem que colocar também... aqui tem o E aqui... Não é a base de Nepre porque tem o percentual na frente. Isso aqui é o número decimal, né? Certo? Tá vendo? E maiúsculo ou minúsculo. Certo? Aqui tem uma raiz quadrada, então tem uma função chamada sqrt, que é o mesmo que o quadrado, né? Ou então, eleva tudo ao quadrado e eleva a 0,5, né? Porque raiz quadrada é a mesma coisa que elevar ao expoente meio, né? E assim por diante. Então, tem alguns exercícios assim, que a tarefa também é justamente vocês identificarem como é que se escreve no Celab, né? Aqui 2000. Aqui algumas operações, né? As que a gente tem aqui, multiplicação, divisão à direita, divisão à esquerda. Né? O que acontece quando a gente faz uma comparação aqui, né? Ele vai dar verdadeiro ou falso, né? Essa situação aqui, vai dizer verdadeiro ou falso, não vai dar o número, vai dizer verdadeiro ou falso. Né? Quando a função geométrica tem um D, ele vai dar o resultado em graus, né? Ele vai trabalhar com graus, e quando não tem D, ele vai usar radiano. Então, essa diferença. O D é degree, né? Então, ele está usando grau, e sem nada é radiano. Algumas atividades aqui para vocês fazerem e verificarem se vocês estão entendendo. Ok? Então, era isso que nós temos para hoje. Eu vou aqui parar a gravação.